Alô, Pets Nation! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Semana Patriots. Esse tem uma cara assim de frescor, de uma nova temporada começando. Acabamos de vir de um fim de semana especial. 11 novos jogadores estão chegando aqui à Nova Inglaterra e é claro que o seu encontro semanal, adivinha, né? No Semana Patriots, o único podcast 100% em português oficial de uma franquia da NFL. É claro que a gente tem um compromisso aqui de trazer todos os detalhes e informações para você. Episódio de número 35, último episódio do mês de abril. Estamos gravando justamente na segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Eu sou o Conrado Juliette e os nossos companheiros aqui estão. O cara que vem de duas maratonas, Kawhi Marinho, uma literal e a outra de trabalho com o draft, o seu primeiro draft. Tudo bem, Kawhi? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Conrado, bom dia, boa tarde, boa noite. Pets Nation, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Cara, duas maratonas, hein? Não só uma física na correria, mas outra também profissional. Cara, esse final de semana foi muito impactante, muito legal. É bom estar aqui no estúdio com você de novo. E eu acho que um dos destaques que eu vou trazer hoje vai ser exatamente isso. Falar um pouquinho da corrida da semana passada e também da corrida do sprint que foi aqui, nas escolhas dos jogadores e tudo mais. A gente falava da velocidade, né? A escolha anunciada em Green Bay, daqui a pouco os jogadores por aqui também. Aliás, nesta posição aqui angulada ao meu lado direito estava o Will Campbell. Foi recebido aqui já nos nossos estúdios. O Kawhi, a gente contou isso em alguns episódios anteriores, ele correu a maratona de Boston, numa iniciativa que envolve também uma fundação aqui do Patriots, né? Mas você imagina, são 42, quantas milhas? 26,2 milhas. E ele estava me contando aqui que não estava conseguindo nem usar tênis, para você ter uma ideia. Isso na semana do draft. Quem também maratonou nesses dias com bastante conteúdo, com bastante análise, cravou a escolha do Will Campbell, foi o nosso analista Caio Morari. Tá tudo bem contigo, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo ótimo, Conca. Fala, Kawhi. Agora, depois do draft, a gente viu, né, que o Campbell chega para reforçar a linha ofensiva, mas não é só ele, né? O Patriots focou bastante nos primeiros 2 dias no ataque. Queremos peças em volta do Drake Maye para desenvolver e ter um ataque mais explosivo com playmakers. O Patriots fez isso. Vamos falar de todos os jogadores que o Patriots draftou, uma análise rápida, mais completa aqui no Semana Patriots. Mas é isso aí, Conca. Finalmente chegou o draft. Temos os nossos jogadores e agora é pensar já no primeiro jogo da temporada. É isso aí, 11 novos jogadores. O programa de hoje promete te entregar uma análise desses 11. Obviamente, os mais relevantes, os primeiros a serem escolhidos. Uma análise um pouquinho mais detalhada. E tem gente que, obviamente, também está chegando para brigar, né, para usar o período ali de práticas, de treino, para tentar mostrar algo diferente, para fechar o roster de 53 jogadores que vão disputar a temporada 2025 da NFL. No programa de hoje também muito especial, porque nós vamos mostrar os bastidores da participação mais uma do Léo Ortiz, o xerifão do Flamengo. Ele fez o anúncio de uma das nossas picks lá no Rio de Janeiro, e a Lara Magalhães daqui a pouco vai estar aqui com a gente, com o nosso Missão Patriots, lá no Brasil, trazendo todos os detalhes e uma entrevista também, os bastidores, né, dessa escolha, de tudo que foi feito, tudo que eu acho que nem todo mundo tem ideia, né, de quantos detalhes são colocados para que o Léo Ortiz apareça ao vivo na transmissão da NFL, faça o anúncio em inglês. Depois ele participou também numa live aqui com o Caio Morari. A gente vai falar disso na sequência com o nosso Missão Brasil, a nossa missão do Patriots no Brasil. Semana Patriots 35 está no ar. E aqui vamos lá então começar com a nossa... Vou usar tudo maratona hoje. Tudo maratona. Começo. Foi duro de conseguir andar depois? Cara, foi duro durante, foi duro depois e ainda tá sendo um pouquinho duro, mas tudo bem, estamos indo. Quanto tempo? Tô sentindo até hoje. Quanto tempo de maratona? Cara, fiz em 6 horas e 5 minutos. Foi bem longo. Para quem corre,
que obviamente não é o meu caso. É, mas os caras... Bom, primeiro que eu acho que aquela Não, sensação... você corre, Conca. Eu recebi um vídeo outro dia de você na esteira. Mas é bem diferente. Eu tenho corrido mais na corrida. Mas quem entra nesse circuito, e é um vício mesmo, todo mundo diz que Boston tem um significado especial, né? Uma das 6 majors, e correr Boston, e a gente que vive aqui, né? A gente sabe quanto que a cidade é bonita e quanto que a cidade muda, né? Porque é praticamente a chave de que, ó, acabou o frio, tá chegando uma nova era, e é muito legal ver a comoção da cidade. Você, correndo ali, você sentia também, Kawhi? Cara, e muito. Acho que isso foi uma coisa que me surpreendeu o máximo da corrida, foi que desde o começo em Hopkinton, que começa aqui perto do Gillette, né? Até passando Framingham, Newton, até Boston, as calçadas cheias de gente. Então não tinha um momento assim que você estava sozinho na corrida, sempre, velho. E quando você chega ali dentro de Boston, inclusive também foi no Patriots Day. Então, uma outra conexão ali também. É sempre um feriado na segunda-feira, né? Que é o dia dos patriotas. Né? Mas, cara, você chega ali na cidade, você sente vibrar, assim, todo mundo nas esquinas, tudo cheio. E eu tava andando no final, correndo devagarzinho, mas eu imagino os corredores no começo, quando tem aquela primeira pack ali, a emoção que deve ser, né? Tem momento que pensa em desistir, porque é uma luta com você mesmo, né? Você e a sua cabeça por 6 horas. Completo. Então, eu acho que tem momentos difíceis, assim, durante a corrida, né? Tem um momento para mim específico, quando eu vi um trem passando ali do lado, e brincadeira, eu pensei, cara, eu posso, parar ali no próximo stop e pegar o trem até Boston. Mas óbvio que quando você começa uma coisa dessa assim, venha momentos bons, momentos ruins, você tem que terminar, né? Acho que então o foco ali é terminar. E para conseguir participar, teve uma iniciativa que o Patriots foi envolvido também, né? Completo. Então, assim, na Maratona de Boston, como eu acredito em outras majors também, tem os espaços para corredores qualificados. Você tem pelo que correr índice, né? Pelo índice, acho que é 4 horas ou menos. Aí também tem outra forma de qualificar, é você fazer fundraising, né? Então você tem que arrecadar dinheiro para você entrar num time de uma caridade. E a Patriots Foundation tem um time todo ano, que inclusive qualquer pessoa pode se inscrever, e daí tem um processo que você vai ser escolhido, tal, de votação, mas tem esse componente. E uma coisa legal também da fundação do Patriots é que todo esse dinheiro que está sendo arrecadado através dos corredores do time, ele vai ser, doado para 26 ONGs diferentes ou companhias voltado a serviço comunitário aqui no England. Legal. Então é uma ação incrível que o Patriots faz todo ano. A gente arrecadou $250 mil. E dia 7 de junho vai ter a MVP Awards, onde eles vão dar esses prêmios para as ONGs selecionadas. Então, tem toda uma ativação. Boa. Kawhi Marin estava nessa, e como a gente prometeu, né, em outro episódio aqui, a gente ia contar um pouquinho do que foi essa primeira participação, e eu estou brincando com ele aqui, falando da maratona, porque a gente viu esses últimos dias, né, os 3 dias do draft que aconteceram no norte, aconteceram em Green Bay, mas com todo o nosso time aqui posicionado, o Kawhi vai dividindo um pouco com a gente, né? Ele participou do último episódio naquela correria. Aliás, o último episódio, legal demais a resposta de vocês. Foi um episódio gravando ao vivo durante a escolha do Will Campbell, e com ótimos números nas nossas plataformas. Abraço a todos vocês que estão deixando o like também no YouTube, estão aqui no site, estão ouvindo pela nossa rádio USA ou pela sua plataforma preferida de podcasts. Bom, a sensação que nos dá ao término do draft dos 11 jogadores que chegaram e pelo que se apurou aqui dentro, a organização sai muito satisfeita. Estava conversando agora no caminho aqui para o estúdio, sai muito satisfeita com as suas escolhas. Tinha 2 prioridades, Caio, e isso não é surpresa, não é mistério para ninguém, mas elas foram muito bem atendidas. Quais eram as prioridades? Tendo em vista que na Free Agents o Patriots reforçou bem a sua defesa. Teve jogador de defesa também draftado, mas a prioridade era proteção ao Drake May, e o Will Campbell chega dizendo vai dar a vida para fazer essa proteção, e armas, mais armas ofensivas. Acho que esse é um bom resumo, uma boa manchete do que a gente viu no draft, Caio. É isso aí, o Patriots foi atrás, né, além da proteção, de playmakers, né? Eu colocaria talvez recebedores como
o ponto principal, né, das armas, não necessariamente um running back, mas escolher um running back na segunda rodada, mas ele é um playmaker, ele é um cara que consegue no screen, como eu falei, né, no vídeo no Patriots Brasil, ou numa corrida, em qualquer momento, fazer um touchdown, porque é um jogador muito explosivo. E também, né, da parte defensiva, precisava de um safety para fazer ali o free safety, um jogador um pouco mais leve, porque os safeties que a gente tem hoje com o Peppers, por exemplo, é um cara mais pesado, que fica mais próximo dos linebackers. Então, né, foi atrás de jogadores da OL, trouxe 2 de playmakers, um recebedor e um running back, um safety, e aí depois disso, né, o kicker, que a gente falou que ia precisar em algum momento, draftou um kicker, talvez o melhor Chegou o kicker! Da college, isso Chegou aí. O kicker! Só eu tava preocupado aqui que a gente não ia ter kicker. Chegou o kicker! Quando foi draftado na hora, eu mandei mensagem pro Conca aí, chegou seu kicker, Conca. E é latino, já gostei. Já gostei. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Eu fiz uma ordem aqui, Caio Kawai e meus caros telespectadores, como se dizia antigamente. Eu fiz uma ordem aqui, mais ou menos de prioridade, não necessariamente seguindo a ordem de escolha. Mas assim, o Will Campbell, a gente fez uma boa análise no episódio anterior. Eu só queria aqui destacar alguns pontos pós-escolha do Will Campbell que a gente não cobriu no podcast da semana passada. O primeiro ponto, a entrevista dele. Né, ele dá uma entrevista ainda lá em Green Bay, depois no dia seguinte vem aqui para New England. De novo, declarações muito fortes de alguém que se mostrou emocionado, de alguém que se mostrou muito grato com a oportunidade de jogar no Patriots. O elefante na sala, né, que é a questão lá dos braços, né, do alcance, já foi endereçado pelo Mike Vrabel, dizendo que... Bom, primeira revelação. Eu sinceramente, Caio, eu não me lembro de um técnico que, quando conhece um prospecto, põe o pad e vai treinar. Então, o Vrabel, se você não está sabendo isso, eu vou contar aqui. O Vrabel, isso foi apurado e o Vrabel confirmou, até falou, se alguém vazar esse filme, vai se ver comigo. Vai você, hein, Kawhi? Ó, o Vrabel, na hora de conversar, naquelas entrevistas com os prospectos, ele pôs roupa de jogo, falou que precisava sentir, cara. Precisava sentir a pegada do cara. E talvez isso tenha sido determinante. E aí ele fala, né, a questão do braço, do alcance, é só um dos pontos que um left tackle tem que ter. Mas não necessariamente é algo que vai determinar se ele serve ou não. E não é algo que vai determinar. Não, nem um pouco. Só isso que vai determinar. E parece, né? que o Campbell derrubou o Vrabel. Opa! O Vrabel acabou caindo no chão, e por isso que ele até falou, né, eu espero que esse vídeo não sai, porque o Vrabel, o Campbell, né? Aliás, ele não teve dó nenhuma, não. Foi draftado Você ali quer na colocar hora. os pads? Então eu vou te mostrar a força. E ele é um left tackle, embora a gente sabe, né, do braço curtos, ele é conhecido mesmo pela fluidez e a força central, né? Para ser a âncora, que você tem que fazer isso, essa posição. Então ele é um jogador muito forte e mandou o Vrabel para longe. Gostei, não sabia desse detalhe, não. Não teve respeito, teve que mostrar que queria muito. E as declarações dele, algumas frases foram ditas depois da escolha, mas algumas entrevistas recentes foram trazidas à tona, né? E eu gostei muito, eu confesso mesmo que gostei. Então tem uma analogia que ele faz sobre lutar por aquele espaço, e ele teve 2.451 snaps jogando por LSU. Ele fala assim, cara, se eu não fizer isso diferente todo dia, se eu não tiver esse trabalho, esse hard work, essa dedicação todos os dias, eu vou trabalhar na Amazon. E ele até fala assim, eu não estou desmerecendo quem trabalha na Amazon. Parênteses, eu, Conrado, já trabalhei na Amazon. Então eu entendo o que ele está falando. Eu também. Né? Já entregamos aí, já fizemos delivery de Amazon. Não é desmerecimento a quem faça isso. Pelo contrário, é uma parte fundamental hoje da nossa cadeia. O que ele está dizendo é o seguinte, aí você vai fazer algo que não vai te exigir tanto quanto jogar e tudo que pode te trazer ser um jogador de futebol americano. Então, eu gostei muito disso. Ele traz muito grit, né? Acho que foi muito palpável o grit que ele traz, assim. E acho que questão de braços mesmo, Conca, que nem você falou, é só um dos fatores. Eu acho que não vai ser algo limitante, porque ele se mostrou um cara que vai trabalhar, vai se esforçar, e eu acho que talvez até mais se ele tivesse numa posição confortável com os braços de reach normal ali, sabe? Interessante, para compensar, né? Para compensar. E eu sinto assim, Caio, que pouco a pouco
essa reação que nós tivemos na hora da emoção dele chorar ali, né? Foi uma imagem muito bonita do dia 1 do draft, que isso de alguma maneira tá cativando também o torcedor do Patriots, que estava um pouquinho desconfiado. Eu acho que faz tempo que o torcedor, e a gente sente isso, né? Sente que um jogador de alto nível quer estar aqui dentro porque acredita no time. Depois da saída do Tom Brady, eu acho que esse belief, né, essa crença que o time vai conseguir ganhar algo, brigar por algo e que tem algo de legal acontecendo aqui, eu acho que acabou saindo. E tá voltando isso. E nessa escolha, na emoção do Campbell, a gente percebe isso, e isso mexeu muito com os torcedores que voltaram a acreditar de novo que o time vai ter chances para brigar, vai ter chances para competir, para ser o que era antes, né? E ele é um cara que, dentro disso, também dentro do vestiário, é um cara que vai estabelecer a cultura de garra, né? Dá para ver isso. Eu vou dar a minha vida pelo meu quarterback. Então, acho que essa é a atitude, esse pensamento, essa mentalidade que a gente quer dentro do vestiário para montar uma cultura mesmo de garra, né? Como o Kawhi falou, grit dentro do vestiário. Então, com certeza, ele ganhou os torcedores ali. Eu acho que a gente vai ter 110% de tudo que ele fizer dentro de campo, ele vai dar a vida, como ele falou. Então, olha, ali mesmo eu sei que ele ganhou vários torcedores. A frase dele ainda lá no palco, né? Eu vou lutar e morrer para proteger ele, né? O Drake May, com tudo que eu posso, né? Disse o Campbell, e logo depois, através das suas redes sociais, o Drake May respondeu: eu já amo esse cara. Eu já tô gostando desse cara, porque já foi um recado direto. Era o que o Drake May precisava. Eu vi um vídeo de um react de streamers, torcedores, jovens. Aí ele... Cara, nem conheço esse cara, left tackle. Poxa, Patriots, mais um draft. Aí ele assistindo a emoção. Aí falou, esquece tudo. Eu amo esse cara, vai proteger o Drake May, é isso aí que a gente precisa. Então, só ali ele ganhou torcedores que já não acompanham de perto o college, mas aí ele ganhou vários torcedores. Eu acho que esse ano também a gente vai ver um Drake May potencializado, né? Ano passado, sem essa proteção, ele já fez jogadas incríveis, então imagina esse ano. Imagina agora, essa é a vontade. Assim, isso que tem o Caio... muito a provar ainda, né? Claro, e isso que o Caio falou de reações... Não foi muito diferente da nossa, não, viu? Depois você volta lá, ou no Instagram do Patriots Brasil, a gente tem o corte desse momento. Deixa eu só pedir a permissão dos amigos aqui. Eu não entro muito em opinião, né? O meu papel aqui é muito mais de distribuir a bola, distribuir as jogadas. Mas tem uma coisa que está aqui no meu coração e que eu queria... Eu ia deixar para a parte final, mas como vocês me deram esse gancho, eu vou pedir a licença de vocês para fazer aqui um pequeno desabafo. E eu espero que você da Pets Nation me entenda, não me entenda mal. Olha só, o Patriots poderia ter tido a pick de número 1, sim, se não tivesse vencido o Buffalo Bills no último jogo da temporada. Sim, isso é verdade. Sim, o Buffalo Bills estava classificado, sim, o Buffalo Bills veio, entre aspas, num ritmo mais leve, porque já não tinha mais nada a brigar e já estava com a cabeça nos playoffs. É verdade. O Patriots ganhou aquele jogo, e aí você pode me dizer o seguinte, por que não perdeu? Acharia muito estranho se tivesse entrado para perder. A escolha do Joe Milton, que na época era o terceiro quarterback, mais ou menos já deu a cara de que naquela oportunidade, se perder, era o melhor cenário. Mas o Joe Milton se provou agarrando aquela oportunidade, tanto que ele foi embora aí por uma troca com o Dallas Cowboys. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, acabou, chega, fica no passado. Eu tô cansado de ver comentários dos caras assim, mas eu não aguento mais. E eu respeito, tá? Cada um tem a sua opinião e fala o que quiser. Então, da mesma forma que eu leio e recebo os comentários, agora é a minha vez de me posicionar aqui. Gente, vamos olhar pra frente? Vamos olhar pra frente? Ah, mas podia, já pensou se pega número 1, aí podia fazer uma troca porque não precisava de quarterback. É verdade. Mas se no esporte não ganha jogo? Se não ganha jogo. Ah, mas e se? Sabe aquela história? E se não dá? O que dá é que o Patriots pegou a escolha de número 4 e a partir disso construiu o seu draft. Acho que é saudável para todos nós aqui que a gente passe a olhar para frente. Desculpa, tá, o desabafo. Perfeito. Não, mas perfeito. É isso aí o sentimento. Na live com o Léo Ortiz eu até brinquei, né?
porque ele estava aqui naquele jogo. Eu falei assim, cara, você foi pé quente no jogo errado, né? No tom da brincadeira. Ele falou assim, olha, como jogador, eu não consigo imaginar que nenhum daqueles caras conseguem pisar dentro das 4 linhas para perder. Entendeu? Então, para o jogador também, não tem essa de tipo assim, vamos entregar, né? Eles entraram, né? A gente estava com o terceiro quarterback, muitos dos jogadores reservas, o Bill também, e acabou acontecendo, e talvez esse é o destino para a gente escolher mesmo o Will Campbell. Não dá para saber, não dá para saber. Nas palavras do Will Campbell, falar só uma frase: The resume speaks for itself. Então, a questão de trabalho agora é olhar para frente e trabalhar mesmo, né? É isso aí, o currículo aqui do Will Campbell. Vamos avançar? Então, já que eu falei na proteção, né, pensando aqui na linha ofensiva, o Patriots também traz um novo center de Geórgia, o Jarrett Wilson. Foi uma escolha de terceira rodada. Lembrando que trabalhar com os Bulldogs da Geórgia é uma tradição boa aqui na Nova Inglaterra. Lembrando de David Andrews, muito tempo capitão, que foi liberado agora nesta off-season. Foram 9 temporadas com ele. Essa questão, eu acho que a gente vai ter um tempo daqui a pouco de analisar posição por posição, mas vai ser o Cole Strange. Tem um outro center que chegou também. Aqui é uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento para um calouro, né, Caio? É isso aí. Falando do value no draft, ele era um center que estava projetado para ser escolhido na segunda rodada e o Patriots conseguiu escolher ele na terceira. Né, o melhor center desse draft para muitos analistas. Eu acho que ele não chega para ser titular, só tem 21 anos, não chega para ser titular, provavelmente vai ser desenvolvido essa temporada. O Bradbury chega para ser talvez o center titular já de começo, para começar ali como titular e ajudar a desenvolver ele, mas ele também joga como guard. E o Eliot Wolf foi perguntado, né? Ele jogaria também como guard? Ele falou assim, a gente vai ter os melhores jogadores ali na linha ofensiva. Se ele caber como guard, beleza. Mas não tem como não gostar da escolha, né? Pensando que ele é o melhor center desse draft e pensando que o Patriots precisa proteger o Drake May e vai ter que ter um center do futuro, e se o Patriots enxerga o Jarrett Wilson para ser esse center do futuro, então não tem como não gostar dessa escolha. Direto do Gillette Stadium, estamos avaliando 1 a 1 os 11 selecionados no draft de 2025. Falamos, claro, do Will Campbell, a escolha de primeira rodada, a escolha de número 4. Falamos agora do center, do Jarrett Wilson. Agora um running back na segunda rodada. Eu vi o teu vídeo lá no Patriots Brasil, Caio, dizendo assim, um running back logo de cara. Tô falando do Trevion Henderson, que pode trazer, tô ouvindo o que você falou, versatilidade, né? Seja como running back, seja como opção de recebedor para o Drake May. O que você achou dessa escolha aqui de segunda rodada do Patriots? Eu fiquei surpreso, né? Porque tinha ainda o Luther Burden disponível. Ele que foi draftado logo após para o Chicago Bears. É um recebedor, um jogador comparado ali como o Rashee Rice, o Deebo Samuel, um jogador que é muito bom nas jardas pós-recepção. Só que ele caiu bastante no draft por ter alguns problemas de vestiário. A gente sabe, né, a importância de ter um vestiário sólido para o Vrabel. Então, acho que por isso ele não foi nem considerado. Né? E foi até interessante que depois da escolha, o Eliot Wolf foi na entrevista e falou que ele teve uma discussão produtiva com o Vrabel, que foi a primeira vez que eles meio que discordaram de algo, né? Eu até mandei para você, Conca, que parece que eles queriam também, um dos jogadores estava entre o Trevion Henderson e o guard, o Jonah, que foi escolhido no pick anterior pro Dolphins, né? Então o Patriots estava pensando ou em reforçar ou em trazer um jogador dinâmico, mas confesso que na hora não entendi, mas depois, olhando as outras escolhas, gostei bastante da escolha. Ele que estava sendo projetado para ser escolhido na primeira rodada. É um jogador que é um home run hitter.
né? Ele é muito rápido, sendo comparado, né, em termos de velocidade com o Jahmyr Gibbs. Então ele pode ser um cara que traz um tom diferente, né? O Rhamondre Stevenson ser aquele bruiser, ser um jogador que corre com mais força. E o TreVeyon Henderson, um jogador que talvez tenha menos toques, mas pode ser usado na terceira descida para ser um cara que ajuda no bloqueio, que faz isso muito bem. Eu acho que foi um ponto super positivo, porque parece que ele gosta de bloquear. Ele não é aquele running back que só dá um chip e sai para sua rota. Ele gosta mesmo de bloquear e tem tape ótimo nisso. Tem boas mãos e em qualquer momento ele pode quebrar uma corrida. Então vai ser um jogador dinâmico, versátil, embora ele tenha o poder de jogar nas 3 descidas, ele teve problema de lesão, então não sei se ele vai ter todo esse workload. Eu acho que ele vai entrar na rotação junto com o Rhamondre Stevenson e o Antonio Gibson e ser usado em momentos decisivos, né? Mas eu gostei da escolha por ser um jogador que pode mudar o jogo em qualquer momento, e o Patriots está precisando disso, dessa velocidade, desse jogador explosivo, e eu acho que ele vai trazer isso para o ataque do Patriots. De Ohio State, perguntado sobre exatamente a surpresa, né, de escolher uma pick de segunda rodada para um running back, o Elliott Wolf disse: nós não necessariamente estamos draftando pela necessidade, a gente está draftando com o nosso roster, com o nosso elenco atual na cabeça, na mente. Talvez a posição de running back não era exatamente uma necessidade primária, primordial, mas era de alguma forma. A gente precisava acrescentar velocidade para o elenco. Então acho que aqui a palavra vai ao encontro do que você está dizendo. Então, e eu acho que essa escolha do Henderson foi uma escolha já do Vrabel e do Josh McDaniels. Saindo agora essa notícia, eu não sei, não é confirmada, né? Mas começou a sair essa notícia que talvez o Patriots estava entre o Henderson e um guard. Eu acho que talvez o Wolf queria um guard, porque pensando que o Rhamondre Stevenson, ele assinou um contrato de 3 anos do ano passado, e quem fez esse contrato foi o Elliott Wolf, né? Então, eu acho que ali foi uma escolha do Vrabel pensando num jogador mais dinâmico de velocidade, e a gente já começa a entender também, talvez, o que o Josh McDaniels quer para um ataque dele. E acho que até uma questão de cultura também, né? Ele é um jogador que está vindo de uma championship season, então acho que isso, claro, vai adicionar ao elenco. A questão de moral também, além do técnico, né? Vai ser algo que o Vrabel está construindo no vestiário, essa cultura de excelência e essa questão de championship mindset mesmo. Ó, a gente vai continuar na análise aqui dos 11 jogadores no nosso direto do Gillette Stadium, mas já está com a gente na janelinha também. Acho que ainda no Rio de Janeiro, né? Um céu azul maravilhoso para quem está vendo, para quem está só ouvindo, eu descrevo aqui a imagem para você. Lara Magalhães, também ainda na maratona, anúncio do draft no Rio de Janeiro, Léo Ortiz. Deixa eu pegar o seu primeiro destaque, prometendo para daqui a pouco um super material em áudio e vídeo e também os seus detalhes aqui ao vivo com a gente. Tudo bem, Lara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês qual que é o meu background de hoje. Olha isso. Olha lá. Só o mar ao fundo, hein? Ao som Gente, do mar. Rio de Janeiro. Fazendo inveja para nós bostonianos. E a luz do céu profundo. Se bem que, ó, o céu hoje tá muito bonito aqui. Eu até gravei agora há pouco ali fora, ali. Tá um céuzão azul também. Mas você tá no Rio ainda então, né, Lara? Estou no Rio de Janeiro ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pats Nation, Caio, Conca, Kawai. E, gente, assim, eu acho que hoje a minha ficha caiu, assim, do que aconteceu esse final de semana. E quando vocês verem o material que foi produzido, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas o sentimento aqui foi, assim, algo... Acho que eu nunca senti isso na minha vida. Que legal. E nos contagiou daqui também. Nos contagiou daqui. Eu quero saber mais coisa, tá? Vou tentar arrancar da Lara aqui detalhes, mas Sempre um spoiler, né, Conca? já tá aqui a promessa, daqui a pouquinho serão 2 materiais em vídeo, né, contando um pouquinho de como foi essa rotina, né, a construção desse momento, como é a coordenação. Eu fico muito curioso para saber, né? Como é que é? Porque o Patriots faz uma troca lá de última hora e agora não é mais a pick tal, é a pick tal. Peraí, escreve o nome. Aí o Léo Ortiz, que foi super bem, falando ali o inglês, lê o papel, tal, não sei o quê.
Ó, arregaçou o inglês lá, Ortiz. foi bem, né? Nossa, bem Léo. demais. Aliás, e no domingo, calma, torcedor corintiano, não fique bravo, mas o Léo Ortiz também jogou muito bem. O Flamengo goleou, mais uma vez, o Patriots pé quente, goleou o Corinthians por 4-0. Daqui a pouco a gente vai com os detalhes. Lara, fica aqui com a gente tá passando nome a nome, né, das escolhas aqui do draft. Falamos do Trevion Henderson. Outra necessidade, receiver, ataque. Mesmo o Stephon Diggs assinando, chegou mais um jogador na terceira rodada, Kyle Williams, de Washington State. Também foi selecionado pelo New England Patriots. Kyle. A escolha que todo mundo estava esperando, né? Cadê o receiver? Precisamos de receiver. Quem vai ser? E o escolhido foi ele, Kyle Williams, de Washington State. Um jogador que joga nas beiradas, muito rápido, muito explosivo. Linha reta nas 40 jardas, correu um 4-4, que não é necessariamente tão rápido, mas se você olhar o tape dele, parece que ele joga mais rápido que isso. Um jogador que ele sai da linha de scrimmage, o release package dele é muito bom, tem uma saída muito rápida, consegue ganhar na separação, né? Então vai ser um jogador ali para esticar o campo, dar profundidade para o ataque do Patriots, e isso não só, né, pode ser útil nas grandes jogadas, mas também para criar espaço na intermediária para o Stephon Diggs, para o Hunter Henry. Então, um jogador explosivo, mais um playmaker de velocidade, né? Então, você não traz o Trevion Henderson, que é o running back, mas você traz um outro jogador que também é um home run hitter. Se você assistir o tape dele, o que ele faz com o screen pass, o screen pass, ele consegue também levar para touchdown em qualquer momento. Um jogador super, super veloz, dinâmico. Gostei também da escolha, né? Ele que talvez está sendo comparado ao Rashad Bateman, né, num nível mais básico, assim, que é um jogador de velocidade, não é muito grande, não vai ser um cara que vai ganhar no terceiro nível com a bola na bola contestada, na bola dividida, mas vai ser um cara que vai conseguir ganhar na separação. Lembrando que no ano passado o Patriots draftou o Jaden Polk, né, na 37ª escolha. Eu estou muito curioso para como vai ficar esse departamento, essa sala. Alguém vai ter que ser cortado, né? Então. Não sei se vai ser o Polk, mas tem alguns jogadores aí. O Buri teve um bom ano. Principalmente o final, né? Voltando de lesão. O Keshan-Buri, principalmente a parte final, parece que se entrosou. Mas... porque ele começou a fazer aquilo, né? Aquele go route, começou a dar certo. E não é dele, né? O Buri não é necessariamente esse jogador vertical, mas não tinha outro jogador para fazer isso e acabou dando certo. Mas no Patriots agora tem vários recebedores aí no elenco, alguém vai ser cortado ou trocado, não sei, mas vamos ficar atento a isso aí também, porque com essa chegada aí, acho que vai abrir deixa as coisas mais complicadas. Vai abrir uma concorrência, né, Kawhi? Com certeza. Acho que é isso que a gente vai ver muito aqui nas práticas, né? Com certeza, aí é questão de competição, né? A gente já ouviu o Vrabel falar que o elenco em agosto vai ser muito diferente do elenco hoje em dia. Então, é aquela questão de trazer competição e trazer alguém para melhorar o... Muito desses jogadores, né, muitos deles, principalmente mais para as rodadas finais do draft, vão chegar com algo para provar, né? E isso é normal, tá dentro da dinâmica. Vamos lá, terceiro dia. O Patriots traz o Craig Woodson, da Califórnia, um safety, um defensive tackle, Joshua Farmer. Esse aqui foi a escolha do Léo Ortiz, né? Não foi ele que escolheu, mas ele que anunciou, lá de Florida State, na quarta rodada. E o edge rusher Braden Swinson, mais um de LSU na quinta rodada. Inclusive, Conca, não para te cortar, mas o Joshua Farmer e o Léo Ortiz fizeram uma ligação depois Então, me conta disso, cara. Então, teve uma ligação entre os dois para rolar tipo um parabéns ali. A gente foi gravar um vídeo, não tô com áudio, mas eu vou colocar a foto aqui do lado. Cara, papo sensacional entre atletas, assim. Legal, é diferente, né? Com certeza. Você sabe que... Diga lá. Gente, e o Léo, a gente organizando, né, Kawhi, ali por trás, eu conversando com a Fernanda, alinhando as coisas, o Kawhi resolvendo isso aí na frente, e a Fernanda assim comigo, Lara, mas como assim? Do nada, né? E essa construção, ela foi muito legal, muito bacana. O Léo ficou, assim, muito feliz
de ter essa oportunidade, não só de anunciar, mas de ter esse contato e tudo, né? E aí ela falando assim, eu recebi mensagens dos familiares dele também, agradecendo por um sonho que ele nem sonhou e estava ali acontecendo, que ele nem pensava, né, que seria possível. E aí o Patriots vem com toda isso foi ideia do Joe, isso foi ideia da nossa equipe, foi ideia do nosso departamento como um todo, equilibrar tudo. E quando o Kawhi me manda assim, Lara, o que você acha da gente fazer um vídeo com ele? Aí manda o telefone, faz isso, faz aquilo, é tudo muito rápido, né? E foi muito, muito, muito legal. Aí o Kawhi tá assim, nossa, ok, beleza, eu ligo daqui. Isso aí, gente, é assim, coisa de bastidores, que é muito legal a gente trazer também para as pessoas saberem que são pessoas comuns, são pessoas normais, trabalhando, fazendo as coisas ali acontecer. Mas o papo em si, como é que foi, Kawhi? Foi legal, acho que rolou uns parabéns ali e o Farms ficou interessado no jogo. Ele queria vir assistir um jogo do Léo aqui, eles vão estar vindo jogar no Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes, então talvez vai ter o Josh Farms ali nas stands, né, como espectador. Que legal, que legal. Que legal. Você sabe que tem uma inevitável piada, que quando eu vi o nome do nosso querido Joshua Farmer... Farmer é fazendeiro, né? Fazendeiro. E tem uma expressão para zagueiro, e o Léo é longe de ser isso, que é back de fazenda. Back de fazenda, se falava muito no futebol antigo, que é o becão que só chutão para frente. É bem diferente do Léo. O Léo e não tô falando porque é nosso amigo, o Léo é muito técnico. O Léo tem a saída de bola, tanto que joga no meio de campo quando precisa. Ele tem categoria... Não é zagueiro rebatedor, mas quando eu vi um zagueiro anunciando um fazendeiro, eu falei, pô, isso aqui é inevitável, né? Até isso! E o Caio, no papo com o Léo, pergunta pra ele, se tivesse um draft no futebol, você sairia em que round? Gostei da personalidade do nosso xerife. Sairia na primeira rodada. Eu sei que os atacantes iam sair primeiro, porque todo mundo só fala em atacante no Brasil, mas eu tenho futebol pra sair na primeira rodada. Muito bem, Léo Ortiz. E o que tá jogando hoje, hein? Tá jogando bola. Merece mesmo. Jogando bola. Caio, você quer dar uma pincelada rápida aqui? Porque eu quero contar a história do Mr. Irrelevant, tá? Eu quero terminar esse setor com o senhor irrelevante. Mas aqui, falei do Craig Hudson, do Joshua Farmer e do Braden Swinson. Alguma coisa aqui para pontuar desses caras? Não, o terceiro dia, né, foi focado ali para ajudar a defesa. O safety é o que precisava, né? Talvez a maior carência do lado defensivo era o safety. Que o Duggar e o Jabril Peppers, como eu falei, são safeties mais pesados que geralmente jogam mais perto dos linebackers e precisava de um free safety. Eu fiquei surpreso porque tinha o Bowman ainda disponível, mas ele é um cara que o Patriots gostou, né, bastante. O único formal visit do Woodson foi com o Patriots, então acho que é um cara de caráter que o Patriots gosta. E depois das duas escolhas do Joshua Farmer e do Swinson é para reforçar ali a defensive line. Farmer muito bom no pressure, 4 sacks e também para a corrida, e o Swinson vai fazer um papel ali para, né, e atrás do quarterback. São dois jogadores que vão ser desenvolvidos, talvez não vão entrar já de cara na rotação, mas são ótimos talentos aí. Bom, aí chegou aquilo que eu queria demais, um kicker. E é a segunda vez em 3 anos que o Patriots escolhe um kicker e precisava, e vai buscar o primeiro kicker do draft, lá de Miami, do Hurricanes, Andrés Borregales. Eu fiz jogo dele no college, tá? É meio que automático, cara. O cara é bom jogador. E o Miami, né? Miami, Hurricanes. E ele é venezuelano. Exato, Lara. E a hora que eu vi Borregales, falei, ó, que legal, já temos história aqui. Assim como tivemos com o Gonzo. Podia ser brasileiro, né? Podia, mas por enquanto, uma hora vai ser. A gente seja muito bem-vindo. Tá representando ali a América do Sul, tá tudo certo. E essa era uma posição necessária, né? Pro draft, depois que o Joe Sly foi dispensado. Existe um outro kicker atualmente no roster, que é o John Parker Romo, né? Que jogou em Minnesota. Então aqui claramente vai ter uma disputa. Como teve no ano passado com o Sly e o Chad Ryland, que foi draftado pelo Patriots em 2023. E aí o Sly ganhou a disputa. Acho que é saudável também.
Com certeza. E se é latino, o cara bate bem na bola. Já gostei. Okay, né? E também veio um long snapper, né? Pra complementar. Então, esse pra mim foi surpreendente. Esse foi pra mim surpreendente, porque assim... Colocar um detalhe aqui no meio, Conca. O long snapper e o kicker veio no aniversário do Bryce Behringer. Olha aí, que legal. Só pra... O Julian Ashby, de Vanderbilt, né? A gente tem aqui o Joe Cardona, que fez ao Team Pro, né? Nessa última temporada. Foi um dos poucos destaques individuais, mas que tem 33 anos, então aqui imagino que já é um olhar para o futuro, uma escolha de 7ª rodada, o long snapper. Também quero colocar aqui na lista o Marcus Bryant, que é um tackle de Missouri, jogou como left tackle por Missouri na última temporada, tá? Então também pode... E jogou com o Armand Membo, que saiu na primeira rodada, então... É um cara que pode entrar nessa briga. Acho que aqui é a lista de jogadores que vão brigar para ficar no elenco, Caio. Isso aí. Falando do kicker, né? Ele teve 5 field goals acima de 50 jardas. Tem como você falou, ele é praticamente automático, tem uma perna muito forte, mas ele é de Miami, venezuelano, vai ter que acostumar com o frio, né? De New England, chutar aqui não é fácil, mas eu acho que ele tem o talento para isso. Né, o Marcus Bryant vai ser mais um jogador ali na rotação da linha ofensiva, provavelmente vai ser um swing tackle pro Patriots no começo. Como você falou, né, Conco, o interessante é o Julian Ashby. Eu acho que o Joe Cardona vai acabar sendo cortado, porque você não drafta um long snapper. É muito difícil isso acontecer, isso é bem Bill Belichick mesmo, esse tipo de escolha, mas o Joe Cardona é o único jogador no elenco atual que foi campeão com o Patriots, né, em 2019 da divisão. Então, eu não sei se o Vrabel tá querendo tirar esses caras para começar algo novo, eu não sei, mas já gera né, vai começar agora uma competição de long snapper e o Joe Cardona tá chegando aí numa idade mais avançada, então não sei se vai ser cortado ou não, mas achei muito interessante essa escolha. Só falar uma coisa. Lembrando que essa é a posição do Lone, né? Lonnie Paxton, que esteve com a gente em BH. Loninho, sim. Só fazer uma correção que eu falei uma bobagem aqui, tá? Foi o Brandon Schuller, no ano passado, que fez a Team Pro junto com o Gonzo. Não foi o Joe Cardona. Sei lá de onde eu tirei. Eu sabia que era de Special Team, mas eu acabei fazendo aqui uma confusão. Pra gente terminar, porque eu tô louco pra ouvir da Lara mais sobre as ações lá no Rio de Janeiro. Kobe Minor, um defensive back de Memphis, foi a última escolha do draft. Escolha de 7ª rodada, 257, número da escolha dele. Porque de última hora o Patriots fez uma troca com o Chiefs e aí o Minor ficou para ser o último cara. Queria contar rapidamente aqui, porque eu sei que o Semana Patriots abraça várias audiências. O mais especialista, aqueles que estão entrando no mundo do futebol americano. Esse título de Mr. Irrelevant é o cara que é o último a ser escolhido. É uma ação que começou em 76 com o Paul Salata, que ele passou a criar um evento justamente para dar luz, e aí que tem uma solidariedade, uma empatia, dar luz e oportunidade para aquele cara que está esquecido, que é o último que sai lá do draft. Então esse cara que a partir de 76 era o último a ser escolhido, ele era convidado para uma semana de eventos inclusive com uma iniciativa beneficente, né, de arrecadação de fundos, mas é basicamente dar entre aspas, um dia de princesa, ou uma semana de princesa para esse cara, porque ele participa de um torneio de golfe, ele participa de jantar, então ficou uma marca, tanto que começou ao longo dos anos alguns times trocarem para ter a escolha do Mr. Irrelevant, para ter o último cara. Então essa é a história. O que eu achei legal do Minor, do Kobe Minor, primeiro, ele abraçou totalmente isso, tá? Quando ele foi perguntado, ele falou, não tem problema nenhum, eu amei, vai ser uma forma de impulsionar, de me dar combustível. Motivação. Né? Uma motivação, porque vou continuar a trabalhar e tô animado com essa oportunidade. Aí, eu tô falando muito, gente, vou passar para vocês, mas só para eu trazer um pouco da história. Eu fui buscar aqui grandes jogadores que foram escolhidos na última rodada. Outros Mr. Irrelevants na história. E aqui nessa organização nós temos talvez um dos melhores. Porque o único que é campeão do Super Bowl, que é o Marty Moore.
Em 1994, ele foi a última escolha do Patriots. E ele acabou sendo o primeiro a jogar no Super Bowl 31, e o primeiro a ganhar o Super Bowl 36. Então, já tem aqui uma história. E por fim, para você que acompanha a NFL, o último Mr. Irrelevant de destaque é o Brock Purdy, né, que vai ganhar o contrato novo com o 49ers. Um quarterback que foi quarta opção de elenco, daqui a pouco foi jogando, e hoje se tornou uma figura fundamental. Inclusive, eles começaram a chamar ele de Mr. Relevant, né? Total, ele se tornou relevante, provou. Então, assim, eu acho que aqui a gente tem mais uma história de Cinderela. Pode não dar nada com o Kobe Minor, não estou dizendo que vai dar. Mas a história do que o cara já começa com algo a provar, tá aqui com esse título de ser irrelevante, que não é nada irrelevante, porque, por exemplo, nós aqui estamos dedicando um bom tempo para falar dele. Com certeza. E assim, eu acho que o número no draft, ele quer dizer alguma coisa ali pro começo, mas não necessariamente pra carreira inteira, como a gente já viu o Tom Brady, número 199, Exato. ser o greatest of all time na posição dele. Brock Purdy vendo de Mr. Relevant para Mr. Relevant. Peraí. Ah, por favor, Brady! Brady! Boa, fazia tempo. Mas, então, eu acho que, assim, volta muito ao trabalho, né? É o que você vai fazer ali na liga, o empenho que você vai ter. E eu acho que esse elenco que tá vindo, esse próximo ano no Patriots, a gente tem muito disso, né? Essa grit, essa garra. Tenho sentido muito ânimo por aqui. E assim, Caio, fica uma história legal, né? É mais um protagonismo que o Patriots teve nesse final de semana. É isso aí, eu acho que o Patriots foi atrás dessa escolha talvez de propósito, né? Porque não era o último pick, mas talvez para trazer isso também para um jogador, não sei, um ânimo a mais, um chip on his shoulder, eu não sei, o Vrabel é cheio dessas coisas de incentivar o jogador, eu acho, e ele era um jogador que não estava nem sendo projetado para ser draftado, era tipo o cornerback 126 da lista, entendeu? Então é um cara que talvez não tinha nem esperança de ser draftado, aí do nada ele recebe essa ligação. Então, para ele, com certeza, foi o máximo. E agora ele se junta, né? O Christian Gonzalez, Carlton Davis, Alex Austin, o Marcellus Dial e o Miles Battle. Nesse grupo de corners, vai brigar por uma vaga no time, no 50, né? No time que fica... Quanto é? 52, né? 53. E eu acho que vai ser bem legal, né? Torcendo bastante pro nosso Mr. Relevant, vai que no futuro é um corner aí de primeira, de Pro Bowl, mas no começo ele tem que conseguir uma vaga no elenco, né? A gente já vai lembrar dele, sem dúvida nenhuma. Então aqui os 11 jogadores, a partir de agora, e o Semana Patriots segue no ar, né? A gente vai, pouco a pouco, fazer análises mais detalhadas por compartimento, como eu gosto de chamar. Por posição, quem está brigando e, obviamente, com as novas práticas acontecendo, nós estaremos aqui, direto de Foxborough, fazendo essa cobertura e sendo o seu olhar, torcedor da Pets Nation. Bora! Ansioso. Fala, Pets Nation. Bora lá agora fazer essa pique. Tô ansioso pra caramba. Acredito que todo mundo esteja também, porque imagino que seja uma ansiedade pensar na possibilidade de poder estar fazendo isso. Então, tamo junto. Léo, ontem nós tivemos a nossa primeira escolha. Will Campbell tá vindo agora para o New England Patriots. E eu queria saber a sua reação como torcedor do New England Patriots. Cara, eu fiquei muito feliz, já tinha alguns rumores que ele seria, então já tinha visto algumas coisas sobre ele também, algumas pessoas que são ligadas ao show americano que falavam as características dele. Acho que vai ser um cara muito importante para a nossa linha ofensiva, para proteger o nosso quarterback, o Drake May. Então acho que vai ser importante, acho que vai ser um cara que vai liderar essa linha para que a gente possa dar tranquilidade no pocket ali para o Drake. Pelo que eu vi, é um cara que vai honrar muito a camisa. Acho que as primeiras palavras dele ontem já no draft foi isso. Acho que vai honrar muito a camisa e vai defender até a morte o Drake May. Então é isso que a gente estava precisando, um cara assim. Tenho certeza que ele vai ser um grande fator ali pra gente. E amanhã a gente vai estar junto, porque amanhã quem vai anunciar o nosso draft pick será... Tô muito feliz, é uma coisa meio
ainda não estou acreditando 100% nisso, acho que eu vou acreditar na hora. Tudo aconteceu muito rápido, né, essa conexão nossa, assim, minha com os Patriots, então muito feliz com tudo que está acontecendo em tão pouco tempo e agora a realização, acho, de um sonho, de um objetivo meu, de poder tá fazendo história também, sendo a primeira pick do Patriots aqui no Brasil. Muito obrigado. Queria agradecer também a toda a equipe do Flamengo, a sua equipe, a Fernanda, que é a manager do Léo, que faz com que tudo isso aqui seja realmente possível. Então, muito obrigado, Flamengo, muito obrigado, Fê, e tamo junto. Tamo junto. Hello everyone, I'm Léo Ortiz, defender for Flamengo and the Brazil national soccer team, proudly representing Pets Nation from the beautiful city of Rio de Janeiro in Brazil. And with the 137th pick, the New England Patriots select Joshua Farmer, defensive tackle, Florida State. Go Pats! Did they fly Pat the Patriot down there, or just the I was just costume? wondering how they Is clear that a customs. local in there? How do you clear customs with that? Missão Brasil no ar, eu chamei de Missão Patriots no começo. Não deixa de ser. É, os dois. Uma missão nossa. Patriots Brasil. É, exatamente. Com a Lara Magalhães, que segue lá no Rio de Janeiro. Você contou um pouquinho aqui, Lara, mas eu queria um pouquinho mais assim de quanto tempo. Eu vi a Fernanda, que é a irmã e que atua também, né, como a representante do Léo Ortiz, falando da tua ligação para ela, assim, da ideia. Eu me lembro de uma reunião que eu participei, da gente falando em lugares, vamos para onde, vamos para lá, vamos para cá, mas da ideia à execução, quanto tempo para que o Léo Ortiz estivesse lá no vídeo em rede internacional anunciando o Joshua Farmer? Então, na verdade, essa ideia, essa sementinha, ela começou a ser plantada lá em janeiro.
Então, quando ele fez a visita, ele e a família estiveram presentes conosco lá no Gillette Stadium, E a gente vê, assim, o Léo, ele é muito torcedor do Patriots. Quando a gente terminou, teve a live ali com o Caio, ele falando sobre itens, sobre coisas específicas, e a gente vê, assim, o quanto ele realmente torce pela franquia. Então, assim, a gente sempre manteve contato. A Fê é uma profissional fantástica, né? Ela que cuida da carreira do Léo, junto com toda a equipe que está ali também com eles. E a gente começou a conversar e em março a gente definiu que seria o Léo. E aí eu peguei o telefone, liguei para ela, Fê, o que você acha disso? Aí ela, oi? Como assim? Como assim, né? Do nada a Lara me liga e com esse convite que é meio que irrecusável. E aí ela, muito assim, tem o lado da manager do Léo, mas eu acho que tem certos momentos que a irmã, né, fala mais alto, assim, a questão de, cara, como que o meu irmão vai ficar feliz em ter a oportunidade de fazer algo tão grandioso como isso. Então, aí a gente começa a estruturar a ação, conversar com o Flamengo, conversar com o Patriots, organizar tudo que precisa, né? O nosso time de conteúdo fez um trabalho fantástico em colocar tudo dentro de um cronograma, o que seria, o que não seria. E aí, a gente tem um impasse. Isso aqui a gente tem que falar. É verdade, é. Teve isso? Teve. Então vai. Tudo pronto para que a gente possa estar no stage, né, no palco do draft. Tem um kit específico da NFL que a gente precisa utilizar. E esse kit, ele vem com todas as especificações que você não consegue, de fato, fazer uma réplica dele no Brasil. E aí, o kit é enviado para o Brasil e para na alfândega. Ai, ai, ai. É o mesmo kit para todas as ações internacionais, né, Para Lara? todos os... Sim, inclusive nacionais também, né? Ele tem uma ligação, é muito específico. Cada fiozinho ali, gente, é ligado, tem um aplicativo, tem testes que a gente tinha que fazer antes e tudo. E assim, a gente, cara, não vai dar, a gente vai ter que cancelar o draft. Uau. Os caras mandam uma maleta estilo filme mesmo, com tudo dentro, muito Sim. louco. Aí parou. E tem também identidade visual, né? É. Tem, assim, você não consegue replicar esse kit, de fato. Tá. E aí, como é que faz? Isso que há dias do anúncio. Há uma semana do anúncio. Missão impossível. Missão Brasil. Aí parte a Lara pra... Campeonato Mundial de Cheerleading. Teve que pular de avião também, não? Rolou isso. Como é que é? Campeonato Mundial de Cheerleader? Em Orlando, né, Lara? Então, todo mês de abril, o Campeonato Mundial da ICU, a qual a CBCD é afiliada, acontece em abril. Então, eu já tinha isso no meu calendário. Eu já ia viajar de qualquer forma para Orlando. E aí, a gente foi e pediu à Liga que enviasse esse kit para Orlando. Aí a Missão Brasil começa, literalmente. Olha só, eu vi a Lara nos Estados Unidos, um dia ela posta, café da manhã americano, eu falei, pô, a Lara tá aqui com a gente. A Lara aqui tava fazendo uma Foxborough. missão secreta, literalmente. Olha só, tava com uma gente infiltrada. Quando a gente entrou no vídeo do React, eu falei, ué, Lara, você não tá em Orlando? O que você tá fazendo aqui? Que coisa, cara. Foi realmente e aí, Missão a gente Brasil. Foi assim, foi muito, como é que eu falo? Adrenalina lá em cima, né? Porque quando a gente tem esse tipo de situação, eu acho que aí é que a gente tem que realmente valorizar a organização que a gente trabalha. Em momento nenhum passou pela nossa cabeça desistir.
Todo momento a questão era como nós vamos solucionar isso aqui. Isso é um obstáculo, mas como que a gente vai passar por isso? E aí fui para os Estados Unidos, fui para o Campeonato Mundial. O kit era para chegar na terça-feira. Eu viajava de volta para o Brasil na quarta-feira à noite. Uau. O kit chegou no hotel 10h33 da manhã de quarta-feira. Eu tinha que fazer o Amazon check-out Express. meio-dia. Uau. Que Aí coisa. o kit chega, tudo direitinho. E assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Então, o tempo todo eu falava assim, Deus, tá nas suas mãos, vai dar certo, porque é pra honra e glória do Senhor que a gente vai fazer isso aqui funcionar. E nisso, assim, dentro o coração indo a 1 milhão por hora. Mas com aquela fé de que ia dar certo. E deu certo. Beleza. Chego no aeroporto com a minha mala e uma caixa preta. Todo mundo olhando pra mim. Mas que isso? Isso aqui. E aí, Isso aqui nos Estados Unidos, isso para em embarcar. Orlando. Tá. Em Orlando para embarcar. Só que nisso, né, a documentação, tudo que a gente precisava, estava tudo organizadinho, tudo muito alinhado. Chegamos no Brasil, vamos passar na alfândega. Como a documentação estava toda certinha, graças a Deus, a gente não teve problema nenhum. A gente foi parado, eu fui parada, né? Expliquei o que era, o porquê tinha que ser aquele kit, e aí eles foram me liberar. Uau. Fiz conexão em Brasília. Beleza, a caixa ainda tá indo. Quando eu chego no Rio de Janeiro, a minha mala chega e a caixa não chega. Ah, não acredito. Para. Não. Isso aí tá Isso eu melhor não que, sabia. tá melhor que vale tudo com a Odete Reutemann chegando, voltando. Não, peraí, a caixa não chegou? Calma. Aí eu fui no balcão, falei assim, olha, a caixa não chegou. Tremendo. Cara, o que isso ter A dado moça de vira conteúdo pra mim. é brincadeira. Não, a história tá deliciosa É. já. Isso aí, se a gente tivesse alguém que fala fizesse assim. animação, daria já uma série aqui. Lara, a próxima vez a gente dá uma GoPro pra você fazer um POV. Show de bola! Aí o que aconteceu? A moça virou pra mim e falou assim, é porque os itens frágeis, eles não são colocados na mesma esteira. Sim. Tá ali. Ah. Gente, na hora que eu vi aquela caixa ali, eu Imagina. comecei a chorar. Ela agradecer a brilhando. Deus. Tipo assim, você olhando, eu falei Peguei a aquilo. caixa, coloquei no carrinho, em cima da minha mala. Aí foi. Eu falei, não, agora tá aqui, tá no Rio, a gente vai. Beleza. Chegamos no local onde a gente ia colocar, porque tem todo o teste, né? Então, isso foi... Eu dormi no avião, tá? Então, assim, não existiu dormir quando Sim. eu cheguei no Brasil. Eu peguei o voo à noite, cheguei na quinta-feira de manhã, a gente tinha que colocar isso para testar e tinha que funcionar e tinha que estar tudo ok. Show de bola. Colocamos lá, tudo certo. Na quinta-feira de manhã, já estava na sede do Flamengo, na Gávea. Beleza. À noite, 6h30 da tarde, a gente teria o primeiro teste. E aí eu queria agradecer muito a diretoria do Flamengo, principalmente a diretoria da Gávea, o pessoal dos esportes olímpicos, o Deco, que é diretor de relações internacionais, que ajudou a gente assim em tudo. Todos eles foram muito solícitos. Chegamos 6h30 da noite para fazer o teste. A internet não funciona. Aí eu falei assim, Deus está no controle de tudo e vai dar certo. Não vamos perder a fé. Conseguimos colocar, porque assim, o upload, né, ou seja, o que ia ser transmitido lá em Green Bay, não estava subindo. Nossa. E aí eu falei, pronto. Vamos, compra isso, compra aquilo, faz isso, conecta cabo e não sei o que, aquela coisa toda e tal.
que acontece? A gente pega e dá certo. Aí sempre conectou. dá, né? Foi no Wi-Fi, conectou, mas a conexão não estava muito boa. Mas eu falei, não, vai dar certo, tá tudo bem, né? E nisso, na sexta-feira, a gente foi até o ninho do urubu, que é um lugar diferente, né? O CT, ele fica em um Mais lugar, afastado. a Gávea fica em outro. Mais afastado. Então vai a equipe inteira para Vargem Alegre. E Pat Patriot, e lá a gente foi recebido, né, pelo Léo, foi muito legal. Toda a equipe do Flamengo ali também, o pessoal da imprensa tava lá. Show de bola. E nisso tudo acontecendo. Guardamos o kit que tava na Gávea e tal, beleza. Aí no sábado de manhã, que foi o dia que a gente anunciou, a gente tinha mais Lara, um e teste. você, depois disso aí, você tava dormindo com esse kit todo dia, né? Do lado, pra garantir que ele Então. não ia sumir, né? Pois é. Calma que ainda tem mais. Não acredito. No sábado, a gente tinha mais um teste com a Liga, com a NFL. E aí eu falei assim, bom, americano não pode atrasar. Sim. Aí eu fui lá, o nosso teste era 10h30. Eu pedi para todo mundo chegar 9 horas da manhã. Tá certo. Horário Rio. Certíssimo. Aí o que aconteceu? A gente chega na Gávea, o pessoal não tinha chegado ainda, a gente teve que esperar. A porta onde estava o kit não abria. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, vai dar um livro isso aí. Aqui, 9h45 da manhã a gente consegue. 10 horas da manhã, tá tudo alinhado, tudo bonitinho. 10h15 a gente está pronto para fazer o teste, ou seja, com 15 minutos de antecedência. 10h30 a Liga entra no kit, né? Eles que coordenam tudo de forma remota. Sim. Entram dentro ali do kit e tudo. E aí a gente tinha um aplicativo que é tipo um radinho, que é onde eles ficavam em comunicação comigo. Aí beleza, então eu estava ali, sentei, tomei meu cafezinho, porque aí já estava tudo sob controle, a gente só estava esperando o Léo. A nossa equipe de conteúdo vai para Vargem Alegre para trazer o Léo para fazer o anúncio. Até aí, a gente sabia que a gente iria anunciar a pick número 106. Sim. Show de bola. O Léo tá saindo do CT, a Liga pega e fala, vocês vão anunciar a 144. Eu falei, beleza. Mudou Que aí ali de ele vai última chegar hora. tranquilo, vai dar para poder almoçar e tudo, que ele saiu do treino para vir direto, para vir fazer exatamente o anúncio. Aí, beleza. Aí o Léo chegou, tava todo mundo tranquilo e tal, todo mundo sentado, de boa. Do nada, o WhatsApp começa. O Patriots trocou o pique para 137. O que estava escrito já no cartãozinho para ele anunciar 144 foi riscado, né? E lá 137. E aí no radinho, Patriots draftou Joshua Farmer, blá, 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 tal, tem que colocar tudo ali, que ele tava com foi o você? o cartão. Foi você? Eu escrevi. Foi você? E você que recebeu? Você que soube primeiro que era o Joshua Farmer? Foi, Ai, que foi. legal. Olha que legal. E aí, assim, já, vocês têm 10, 9, aí eu, já posiciona e tal, e vamos, 10, 9, 8, tanto que tem um vídeo aí que vocês ouviram, que tem, vai! A Lara falando, estamos ao vivo, literalmente, demais, porque demais. eu tava com o radinho conectado no meu celular, com o AirPods, eles já lá na gravação e pouquíssimas pessoas que estavam ali com a gente, né, no terraço ali da Gávea mesmo. Lindo lugar. Então foi assim, lindo, o dia colaborou demais da conta, total. Uma vista ali fantástica. E aí, assim, eu acho que até hoje, eu acho que foi um dos, assim, eu lembro que quando eu vi o meu nome, quando eu era cheerleader, quando eu me tornei cheerleader do Patriots, que eu tive esse sentimento. Cara, aí eu falei, pronto, missão cumprida. Uau, demais. Porque
Eu acho que foi dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, assim, talvez um dos maiores desafios até hoje. Demais. Eu acho que agora eu já tô pronta para o Super Bowl. Demais. Você teve que atuar como uma produtora de televisão, diretora de televisão, ao mesmo tempo é quem faz a comunicação, né, que sabe que é o Joshua Farmer, mas, de novo, nossos parabéns também pro Léo, Sim. que não travou. Demais. Tranquilo, natural. Tá pronto já pra televisão quando parar de jogar. Já tá no jeito. Inclusive em inglês, que não é, Arrasou em não inglês. é simples você improvisar, falar, parecer natural quando não é o teu idioma. Não, e sem Então, falar foi que bem demais. no draft tem o cronômetro ali também, né? Depois que Sim. tem o clockzinho, você tem tipo 5, 10 minutos pra the ao vivo pickzinho. anunciar. Exato, porque isso é uma coordenação internacional, porque está sendo transmitido de uma só maneira, tal. Que demais. E na live ele falou que ele ficou o dia inteiro pensando na escolha que ele ia ter que fazer, né? No anúncio. Então ele falou que estava bem ansioso, mas ele arrasou, foi muito bom. Muito, muito, que legal. E que legal Não, saber e depois dessa... E depois, né, que terminou e tal, assim, aí a gente abaixa a adrenalina, aí é que a gente vai entender de fato o que aconteceu, sabe? E quando a gente foi levá-los, né, em casa, ele e a Fê, eles vieram falando no carro sobre assim, cara, a gente nunca nem sonhou com isso, e aí conseguir, né, executar, fazer com tanta maestria. Se eu não me engano, foi um dos principais piques internacionais da liga, né? Os nossos números estão aí para falar, o Kawhi pode falar até melhor do que eu. O nosso alcance foi gigantesco e até hoje, né, estamos tendo aí vários feedbacks e até os torcedores do Flamengo, os influenciadores do Flamengo, já contribuindo para essa expansão também do Patriots, que é muito, muito importante para a gente poder ver um torcedor fanático do Patriots, né, que é o Léo, tendo essa dimensão dentro da expansão global do Patriots. É realmente assim, algo que eu não imaginava a dimensão até ver todos esses números. E a conta principal aqui do Patriots também, né? Veio de colaboração do Flamengo. Então, o alcance, eu estou até olhando nesse momento aqui. A nossa página foi bem bonito mesmo. Aliás, a gente está caminhando aqui para o encerramento do Semana Patriots, mas a gente vai terminar com um pouquinho mais esse bastidor, com esse papo com o Léo, né? Com toda essa expectativa, esse frio na barriga que ele viveu, que a Lara viveu, que todo o nosso time de comunicação viveu lá no Rio de Janeiro. Então você acompanha nesse fechamento aqui do Semana Patriots. Bom demais. Eu só tenho a agradecer a você da Pets Nation, que mais uma vez clicou para acompanhar o nosso programa. Semana que vem tem mais. Tem uma coisa que está pendente aqui, eu não esqueço daquilo que eu prometo, viu? Nós vamos fazer análise da tabela do Patriots, porque agora em maio vai sair exatamente a distribuição de jogos, mas a gente já sabe os adversários. Então tem aí uma análise a ser feita, vem daqui a pouco mais treinos aqui que a gente vai poder acompanhar em loco e contar para vocês. Deixa eu só mandar um abraço aqui para quem deixou comentário no último episódio, né? A gente tem alguns comentários inclusive em inglês também. O Ren, acho que é Ren, assim. Ô, louco, tá no canal oficial, parabéns ao Patriots Brasil. As pessoas estão... O nosso podcast entra no canal principal do New England Patriots no YouTube e também no site. O Daniel sempre com a gente, o Marway, ele que tá falando aqui em inglês, enfim, a galera que mandou mensagem e que interagiu ao longo desses dias que foram tão especiais. A gente não deu uma semana entre o último episódio, que foi gravado na quinta, e esse que tá saindo agora no início da semana. Semana que vem a gente vai voltar com mais. Deixa eu começar com as despedidas. Você vai morar no Rio de Janeiro ou você volta para BH aí, Lara? Olha, está havendo aí uma briga. Rio, São Paulo, Minas, e vamos ver, né? O bom é que eu consigo morar um pouquinho de cada lugar. É bom. Eu falei brincando, achei que ela ia falar, não, BH, imagina agora. Ela falou, então, veja bem. Mas olha só, lembra que no início a gente falou que a gente ia estar presente em todos os lugares do Brasil. A gente ainda não chegou no norte e no sul, mas a gente vai chegar. Então,
daqui uns dias, né? Não sei. Ó, Vamos ver aí um spoiler. eu contei essa história aqui outro dia, Lara. Eu narrei um jogo do Remo na Série B, né? Direto de Belém do Pará, onde tem também o Paysandu, onde tem a Tunaluz, assim, equipes enormes do futebol brasileiro. A resposta, o carinho e o amor da região norte do Brasil é uma coisa assim, realmente pra gente. Você sabe disso, né? Não preciso falar isso pra você, mas é só pra te contar uma experiência pessoal. Então até semana que vem. Conta. A gente vai sim, pode demorar um pouquinho, né? O Brasil é muito grande, então a gente pede um pouquinho de paciência dos torcedores, da Liga, do Patriots, mas nosso compromisso em estar em todas as regiões do Brasil ainda prevalece. Então, boa semana para todos e vamos ver qual que vai ser o próximo destino, né? Isso que eu ia falar. Semana que vem a Lara volta, seja lá de onde, com rodinhas no pé, a Lara Magalhães, a nossa gerente, cuidando de todas as iniciativas do Patriots no Brasil. Valeu, Lara. Caio Morari, ótima análise. Semana que vem a gente traz mais aqui para a Pets Nation. Caio. Valeu, Conca, Lara Kawhi. Muito contente com esse draft. Agora desenvolver os meninos e torcer aí pro Patriots nessa próxima temporada. Tem muita coisa aí pela frente. Valeu, Conca, valeu a todos e até a próxima. Põe o pezinho pra cima agora, meu caro Kawhi Marinho. Você precisa, deixa circular. Colocar um gelo na perna, né? Esquece esse negócio de correr maratona. Maratona agora pro isso. training camp. A gente tem muito trabalho até Boa, lá. vamos estar junto. Completamente. Vamos, temos muitas ideias. Valeu, Kawhi, boa semana pra você. Boa semana pra você também, Conca, Caio, Lara. Tamo junto, Pets Nation. Valeu, galera que se ligou aí em mais uma edição do Semana Patriots. Semana que vem tem muito mais pra você. Continue ligado com a gente, deixa o seu like, comenta e espalhe a palavra, porque a gente tá aqui, ó, semana a semana, direto do Gillette Stadium. Um abraço e até a próxima e Go Pets! Bora! Ansioso. Fala, Pets Nation. Bora lá agora fazer essa pique. Tô ansioso pra caramba. Acredito que todo mundo esteja também. Porque imagino que seja uma ansiedade de pensar na possibilidade de poder estar fazendo isso. A gente tá indo pra Gávea, que é a sede do Flamengo, que é ali perto da Lagoa. Tem uma vista legal também do Cristo, né? Que é o principal ponto turístico aqui do Rio. E vamos pra lá pra fazer essa pique do draft. Acho que é de quarta rodada, né? No princípio, se não houver nenhuma troca até lá. Mas vai ser um momento muito especial. Acho que pra mim especial, mas acho que pra Patriots Brasil significa muito. Acho que ano passado foi onde começou essa chegada do Patriots aqui no Brasil, com mais ações. E eu pude estar participando de algumas. E agora acho que está sendo a principal e espero que seja um sucesso, espero que dê tudo certo e que o Patriots cada vez entre mais no Brasil e o próximo passo depois disso seja que tenha um jogo aqui do Patriots, quem sabe no Rio nos próximos anos. Eu sempre gostei muito, então tipo, pra mim era muito longe isso, assim, né, pensar de ter essa possibilidade. Só de ter ido ano passado lá e ter tido toda a recepção que me deram lá no Gillette Stadium já foi incrível. Eu tinha ido um ano antes com a minha namorada para Boston e a gente tinha ido no jogo também. E aí a gente comprou ingresso, tudo, né? Tipo, ainda não tinha essa aproximação com a galera do Patriots. E aí voltar lá um ano depois com toda a minha família, daí meus pais, minha irmã, minha afilhada, meu cunhado. Foi incrível, assim, a recepção que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram, não só comigo, mas com todos ali, desde a nossa chegada lá, a recepção, nos levaram para conhecer praticamente tudo dentro do Gillette. Ficamos na beira do campo durante o aquecimento, depois fomos assistir o jogo no camarote. Foi realmente incrível, assim, não tem nem como nem palavras para agradecer tudo que eu vivi lá. Foi realmente incrível, dá vontade de todo ano agora. E foi muito especial, assim, para todo mundo, assim, todo mundo da minha família gosta muito de futebol americano, lógico, não igual eu, mas eles acompanham pela paixão que eu tenho e curtiram demais, assim, foi realmente incrível. Minha afilhada pôde conhecer as cheerleaders também, ela sempre é o que mais chama a atenção dela, o que mais chamou a atenção,
Então foi realmente incrível. Acho que são memórias que a gente vai ter para a vida inteira, assim, para contar de história e fotos que a gente fez lá e poder conhecer também os jogadores, alguns ali, né? A gente sabe que como é um momento ali do jogo, mas pude conhecer o Demario Douglas, foi legal, pude conversar com eles, conversar com outros ídolos que estavam ali na beira do campo também, que foi realmente incrível. E o Mr. Craft também, que me deu dois pins para colocar na camisa, que ele me falou que são especiais, que não são todo mundo que pode ter, então me senti muito bem, me senti muito especial lá, graças à recepção de todos, principalmente da Patriots Brasil, que fez esse intermédio, né? Agora, uma coisa ainda maior, para mim foi mais incrível ainda poder ter essa possibilidade. Então, recebi com muito carinho, tô realmente muito nervoso, então agora é só desfrutar desse momento, né? Novo treinador também, com umas peças novas chegando também, que são de confiança do Vrabel. É um cara com uma história já também no Patriots, então um cara que vai colocar mais ainda a cara dele, a cara de como a torcida, os fãs gostam que o time jogue. Então acho que eu tô bem ansioso assim para o que pode vir. Sei que ainda tudo tem que ser um passo, é um processo, né? A gente tem um quarterback muito novo, mas com um futuro muito promissor, então acho que o mais importante é que a gente possa ver um crescimento do Drake Maye, que provavelmente vai ser a peça fundamental para que a gente possa ser vitorioso nos próximos anos. Então acho que esse é o principal. Lógico que se a gente conseguir brigar pelos playoffs, chegar mais longe, vai ser muito da hora, mas acho que o mais importante é poder desenvolver esses talentos mais novos que a gente tem, né? Cara, minha favorita é a primeira, é o Will Campbell. A última agora também do Jerry Wilson, que é a cara da linha ofensiva mais por dentro, né? Um guard, um center. Também é muito bom. Acho que precisava proteger o nosso quarterback, dar mais tempo para ele no pocket. Então foram as duas mais favoritas, mas as outras armas de ataque também, o running back, o wide receiver também, para ajudar o nosso ataque a se desenvolver esse ano, para que o Drake também possa ter mais armas. Então tô muito feliz e ansioso agora por esse último dia, né? Eu sempre gostei de todos os esportes, sempre gostei de praticar tudo. Meu pai foi jogador de futebol, então também sempre passou essa coisa de esporte na veia, assim. Minha mãe é professora de educação física também, então minha família sempre foi muito ligada a esporte. E eu já gostava de esportes americanos, gostava muito de basquete. Futebol americano sempre tive um pouquinho de dificuldade para entender no começo, mas eu tinha um vizinho que gostava muito, assim, o pai dele e ele gostavam muito de futebol americano e de basquete, dos esportes em si americanos. E sempre quando eu ia na casa dele, tava passando alguma coisa, porque eles gostavam de assistir. E nisso eu comecei a aprender um pouco, assim, aprender o básico. Depois eu comecei a jogar com ele no videogame, o Madden. E aí comecei a entender mais ainda as regras, mais ainda o jogo, assim. E agora já depois, mais adolescente, assim, que eu comecei a querer entender realmente do jogo, das posições, de tática, assim. Lógico que eu não sei tudo, assim, mas eu comecei a gostar muito de, tipo, todas as nuances, assim. Gostar do draft, de acompanhar, de ver quem são os prospectos, do que o time precisa. Então, aí cada vez vai crescendo mais, pude conhecer muita gente que é do meio do futebol americano aqui no Brasil e que eu troco bastante ideia sobre isso. Hoje é um hobby pra mim, assim, acompanhar. Eu escuto de tudo, escuto podcast da Patriots Brasil, podcast da galera aqui do Brasil que faz conteúdo de futebol americano. Então, realmente eu gosto de viver isso, assim, lógico, conciliando com a minha vida do futebol, né? Mas sempre quando eu tenho um tempo livre, alguma coisa pra tirar um pouco a cabeça do mundo do futebol, é o futebol americano, é a minha saída, assim. Só agradecer pelo carinho e que a gente torça muito. A gente viveu momentos áureos aí nos últimos anos, na época do Tom Brady, e agora a gente passou por um momento de, acho que, reconstrução, e acho que tá todo mundo nessa ansiedade de voltar aos títulos, e eu tenho certeza que agora com o comando Vrabel, com o nosso quarterback Maye, as coisas vão voltar aos trilhos, e a gente pode voltar a acompanhar muitos jogos de playoff em Foxborough, naquele frio na neve. Então espero que a gente possa voltar e
e contamos com a torcida de todo mundo, né? Acho que mesmo de longe a gente sempre passa uma energia para toda a organização, para todos os jogadores, para todo o staff lá, de que as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Hello everyone, I'm Léo Ortiz, defender for Flamengo and the Brazil national soccer team, proudly representing Pets Nation from the beautiful city of Rio de Janeiro in Brazil. And with the 137th pick, the New England Patriots select Joshua Farmer, defensive tackle, Florida State. Go Pats!